E aí, pessoal, bem-vindo ao canal Chama o Físico! Meu nome é Thales Rodrigues e eu sou seu professor de Física aqui do YouTube. A aula de hoje é uma aula de calorimetria. Vou te ensinar sobre quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente. Fica ligado aí porque inclusive faremos um exercíciozinho no final da aula. Espero que goste. Chama o físico! Então vamos lá para mais uma aula divertidíssima. Que alegria! Na aula de hoje nós vamos lá na calorimetria. Me conta, é um trauma na sua vida? O que não é um trauma nessa sua vida, né? Na calorimetria, a gente estuda o calor. O que é calor? Calor é uma energia em trânsito. E atenção, muito importante que você saiba isso. Qual é a motivação para que haja troca de calor? Diferença de temperatura. Energia só flui de um corpo para o outro se existir entre eles diferença de temperatura. Se eu seguro, por exemplo, uma xícara de café que está quente, temperatura dela é elevada, temperatura da minha mão não é tão elevada assim, entre nós dois vai existir troca de calor e eu vou receber energia, receber calor da xícara. Então, calor é uma energia em trânsito em virtude de diferença de temperatura. Entretanto, quando um corpo absorve ou cede calor, energia, esse calor absorvido ou cedido pode produzir dois efeitos nele. Quais são esses dois efeitos? Esse calor ele pode mudar a temperatura do corpo ou ele pode mudar o estado físico dele. Então, quando um corpo ganha ou perde energia, ou ele muda a sua temperatura ou ele muda de estado físico. Por esse motivo, nós vamos separar o estudo de calor em duas partes. Tudo aqui, nesse mesmo vídeo. Veja bem. A primeira possibilidade, então, nós chamaremos de quantidade de calor sensível. A gente chama de quantidade de calor sensível situação quando ocorre mudança de temperatura. Ou seja, a energia que o corpo ganha ou perde é utilizada para mudar a temperatura do corpo. Situação: imagine que eu tenha um bloquinho e eu aproxime uma chama de uma vela. A vela está fornecendo calor, que eu vou representar pela letra Q, a esse bloquinho. Se esse calor, se essa energia é utilizada apenas para mudar a temperatura do bloco e não mudar de estado físico, fazê-lo derreter, alguma coisa assim, esse calor é chamado de calor sensível. Vou colocar um S aqui embaixo. Depois de receber esse calor, esse corpo sofre uma determinada mudança de temperatura, um ΔT. Vamos falar ainda que esse corpo tenha uma massa M. Como relacionar essas grandezas? Temos uma formulinha que é importantíssima. A quantidade de calor sensível pode ser escrito na forma mc∆T. Fórmula bastante conhecida entre os alunos e bem comum nas provas, o Enem já cansou de cobrar, que me fornece a energia necessária para pegar um determinado corpo que tenha um determinado calor específico, já falo mais desse Czinho, uma certa massa e provocar uma determinada variação de temperatura nele. O que é esse calor específico? O calor específico, que é esse Czinho, é uma grandeza tabelada para cada material que compõe o bloco. Por exemplo, você encontra em algumas tabelas o calor específico da água. Esse, na verdade, é um calor específico que a gente utiliza bastante, você vai acabar decorando. O calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius. Vamos escutar de novo a unidade? Caloria por grama grau Celsius. O que representa esse tal calor específico? Falar que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius significa que para cada grama de água esquentar 1 grau Celsius, eu devo fornecer a ela 1 caloria de energia. Se fosse para esfriar 1 grau Celsius, eu deveria retirar dela 1 caloria de energia. Se a gente pega outros materiais, por exemplo, areia, o calor específico da areia vale 0,19 calorias por grama grau Celsius. Esse você não precisa decorar não, fique tranquilo. Mas falar que o calor específico da areia é de 0,19 calorias por grama grau Celsius significa que para cada grama da areia esquentar 1 grau Celsius, eu devo fornecer a ele 0,19 calorias. A água precisa de 1, a areia 0,19 calorias. Ou seja, na areia é mais fácil, portanto, mudar a temperatura, seja para esquentar ou para esfriar, porque ela requer menos energia para cada grama mudar 1 grau Celsius. Sim, você já deve estar pensando numa situação. Chegando à praia durante o dia, sol rachando aquele negócio, quando você pisa na areia, a areia tá o quê? Tá quente pra bosta, afinal de contas, é fácil esquentar a areia. Quando você pula dentro d'água, é aquele frio de rachar. Nossa Senhora!
Quando você entra dentro d'água, a água está gelada. Por quê? Porque como o calor específico dela é alto, ela precisa de muita energia para conseguir variar 1 grau Celsius. Logo, é difícil mudar a temperatura da água. A gente costuma falar, inclusive, que a água tem uma inércia térmica muito grande. Essa é a ideia de calor específico. Energia necessária para cada grama de um certo material mudar 1 grau Celsius. É tabelado. Um detalhe, a gente pode pegar esse termo aqui, ó, massa do corpo vezes o calor específico, e transformar em uma outra grandeza. A essa outra grandeza nós chamaremos de capacidade térmica. Então eu posso escrever que a quantidade de calor sensível é igual a Czão ΔT, onde o Czão é a chamada capacidade térmica. É o MC. Qual é a diferença entre calor específico e capacidade térmica? O Czinho, ele é por grama. A capacidade térmica, ela já envolve o quanto do corpo eu tenho, porque ele é o calor específico vezes a massa. Então, o calor específico, ele representa por grama. É quanto de energia que cada grama do material precisa para elevar 1 grau Celsius. A capacidade térmica, não. A capacidade térmica não é por grama, e sim pelo corpo, porque eu já multipliquei pela massa dele. Dessa maneira, eu gostaria que você entendesse então o seguinte. Calor específico pode ser tabelado. Capacidade térmica, não. Quer ver um exemplo? Imagine que eu tenha um copinho com água e um copão com água. Calor específico da água do copinho e do copão. Iguais ou diferentes? Iguais. Afinal de contas, pegar 1 grama de água no copinho ou 1 grama de água no copão é 1 grama de água do mesmo jeito. Os dois precisariam de 1 caloria para elevar 1 grau Celsius. Agora, e as capacidades térmicas? São iguais ou diferentes? São diferentes. Afinal de contas, capacidade térmica é para o corpo. Energia necessária para o corpo variar 1 grau Celsius. Copinho de água, por ser um copinho, precisa de menos energia do que um copão de água, por ser um copão. Capacidades térmicas diferentes, mas os calores específicos são iguais, porque é o mesmo material. Bom, o calor que um corpo ganha ou perde pode gerar esse efeito da mudança de temperatura, mas ele também pode ter um outro efeito. Esse calor pode ser utilizado para fazer com que o corpo mude de estado físico. Um gelo derreter, uma água evaporar, enfim. Quando o calor gera mudança de estado físico, nós daremos o nome a ele de quantidade de calor latente e não mais quantidade de calor sensível. Primeiro, deixa eu te mostrar rapidamente sobre as mudanças de estado físico. Quando um corpo ele vai da fase sólida para a fase líquida, setinhas vermelhas ele está absorvendo calor do sólido para o líquido. Esse é um processo que a gente chama de fusão. Quando o líquido vai para o gás ou vapor, num outro vídeo eu explico essa diferença entre gás e vapor, nós chamaremos esse processo de vaporização. E a gente pode ainda ter um pulão de sólido para gás e vapor sem passar pelo líquido. Processo esse que a gente chama de sublimação. E temos também os processos contrários. Setinhas azuis, situações em que um corpo perde calor. De gás, vapor para líquido, nós temos a chamada condensação. Ou ainda, chamada liquefação. Mas não se preocupe com essa picuinha por enquanto. Do líquido para o sólido, teríamos o processo de solidificação. E um pulão, de gás, vapor para sólido, temos a sublimação, que você encontra em alguns livros como sendo ressublimação ou sublimação reversa. Mesma coisa. Quando um corpo utiliza o calor que ele está ganhando ou perdendo de algum lugar para mudar de estado físico, esse calor é chamado de calor latente. Lembrando, na física a gente trabalha apenas substâncias puras, ou seja, numa mudança de estado físico não haverá mudança de temperatura. A energia necessária para que um corpo mude de estado físico, a quantidade de calor latente representada por QL, pode ser escrita como sendo a massa do corpo vezes o calor latente desse corpo. Não confunda o calor latente, L, com a quantidade de calor latente, QL. Esse calor latente, ele lembra muito o chamado calor específico, lá na quantidade de calor sensível. Esse tal calor latente, representado pela letra L, ele representa a energia necessária para cada grama de um material mudar de estado físico. Por exemplo, quando a gente fala de água, calor latente de fusão, ou seja, situação em que o gelo está derretendo. O calor latente de fusão vale 80 calorias por grama. O que significa dizer que cada grama de gelo precisa de 80 calorias para que ele possa derreter a 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão dele. Qual seria o calor latente de solidificação, que é o processo em que a água se torna gelo, processo contrário? Menos 80 calorias por grama. Calor negativo significa calor cedido. Menos 80 calorias por grama é porque a água deve
perder 80 calorias para cada grama virar gelo a 0 graus Celsius. Por outro lado, quando a gente olha para a mesma água sofrendo o processo de vaporização, se tornando vapor, o calor latente muda. Agora, o calor latente é de 540 calorias por grama. Para cada grama de água virar vapor a 100 graus Celsius, ela deveria absorver 540 calorias. Já o processo contrário, que é a condensação, para que o vapor se torne líquido, sim, menos 540 calorias por grama. Igual, só que com um valor negativo, porque agora ele deveria ceder calor. Então veja bem, apesar de ser água, processos diferentes, fusão e solidificação, quando comparado com condensação e vaporização, envolvem calores diferentes. Então aquele calor latente é diferente. Lembrando, você não precisa decorar esses dados. A questão sempre vai te fornecer. Vamos fazer um exercício numérico para ver se de fato você entendeu como que se aplica esse estudo de calor sensível e calor latente. Veja bem. Bom, então veja bem, olha que exercíciozinho legal. Imagine que eu pegue, por exemplo, 10 gramas de gelo, tá? 10 gramas de gelo a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. E o que eu quero fazer? Eu quero ir fornecendo calor para ele, uma chama de uma vela, alguma coisa assim, até que ele se torne completamente vapor a 100 graus Celsius. E a pergunta é, qual é a quantidade de calor que eu devo fornecer? Ao olhar para esse problema, não pense que você vai conseguir resolver dando um pulão de gelo para vapor diretamente. Não. Calorimetria exige paciência do aluno para entender todas as etapas do processo. Como assim? Ao olhar para esse problema, como é que a gente deve enxergá-lo? O gelo está inicialmente, está aqui o gelo, a menos 10 graus Celsius. A pergunta que você deve fazer é, inicialmente, o que eu devo fazer com esse gelo? O calor fornecido a ele vai ser utilizado para esquentá-lo e não para derretê-lo. Afinal de contas, gelo não derrete a menos 10. Gelo na pressão de 1 atm derrete a 0 graus Celsius. Então a primeira etapa desse exercício é pegar o gelo de menos 10 e esquentá-lo até 0 graus Celsius. E aí eu te pergunto, nessa primeira etapa, essa quantidade de calor ela é sensível ou é latente? Atenção, é mudança de temperatura, então é quantidade de calor sensível. A quantidade de calor sensível, Q1, pode ser calculada como mc∆T. Massa do gelo, 10 gramas. Calor específico dele não é 1 caloria por grama grau Celsius, não. 1 caloria por grama grau Celsius é da água líquida. Do gelo, a questão deveria te fornecer, do jeito que eu estou te contando aqui agora, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Variação de temperatura, final menos o inicial. 0 menos 10. 10. Ou seja, 50 calorias é a energia necessária para esquentar esse gelo de menos 10 a 0. Entendemos a primeira etapa, esquentar o gelo. E agora, o que eu devo fazer? Agora eu devo fornecer uma quantidade de calor para que esse gelo derreta. Afinal de contas, ele já chegou no ponto de fusão dele e se torne água líquida. Só que apenas derreta, se tornando água líquida a 0 graus Celsius, pois a energia foi utilizada apenas para romper ligações e não mais aumentar a temperatura, as vibrações. Então, apenas mudança de temperatura, essa quantidade de calor Q2 ela é latente. Massa do gelo que eu estou derretendo, 10 gramas. E o calor latente de fusão, te contei, 80 calorias por grama. Sendo necessário, assim, 800 calorias para o gelo derreter. Agora que eu tenho água a zero, a próxima etapa, Q3, consiste em esquentar a água. Esquentar a água até qual temperatura? Até 100. Afinal de contas, é a 100 que ela vai se tornar vapor. Mudança de temperatura, novamente, quantidade de calor sensível, mc∆T. A massa não muda em momento algum, a massa é sempre a mesma. 10. Calor específico agora sim, não mais meio, porque agora é água. 1 caloria por grama grau Celsius. Variação de temperatura de 0 para 100, 100. 1000 calorias é a energia necessária para esquentar essa água. Agora sim, a água está a 100. Por último, o que devo fazer? Transformá-la em vapor a 100. Não há mudança de temperatura, essa quantidade de calor é usada para mudança de estado físico. Q4 é calor latente. Massa, L, vezes o calor latente de vaporização. Havia te contado 540. 5.400 calorias é a energia necessária, portanto, para transformar a água completamente em vapor. Totalizando, então, soma todo mundo, uma quantidade de calor, tá fácil essa continha, 7.250 calorias então seria a resposta desse problema, energia necessária para pegar o gelo a menos 10 e transformá-lo em vapor a 100. Para a gente encerrar esse exercício com uma outra discussão que é bem importante, vamos fazer uma análise gráfica desse processo. Vamos juntar todas essas informações e colocar num gráfico que é muito especial. Vamos esboçar então o gráfico da temperatura do corpo em função da quantidade de calor fornecida no problema. Veja bem, relembrando os dados aqui, ó.
Inicialmente, o nosso gelo está a menos 10 graus Celsius. E o que eu fiz? Se você voltar no vídeo, você vai ver que nós fornecemos 50 calorias a ele. E ele esquentou de menos 10 até 0 graus Celsius. Aqui marcando, então, 50 calorias. Chegando a zero, entramos no processo de fusão do gelo, onde a temperatura se mantém a 0 graus Celsius e eu havia fornecido 800 calorias. Entretanto, no gráfico, marcarei 850, porque o gráfico ele vai contabilizando o calor, né? 800 seria apenas essa etapa, basta você fazer a diferença. Mas como já tinha 50, 800 daqui, marquei 850. No final dessa etapa, todo o meu gelo virou água. E aí o que eu fiz? Eu esquentei a água de 0 até 100, fornecendo à água 1000 calorias. Contabilizando, então, 1850 calorias. 1000 seria apenas esse trecho. No final dessa etapa, água a 100, eu consigo entrar no processo de mudança de fase, processo de vaporização. Temperatura se mantém constante, nos 100 graus Celsius, e eu forneci 5.400 calorias, totalizando aqui 7.250 calorias do exercício. Se você quisesse, inclusive, depois do vapor, continuar esquentando, poderia. Eu só não o fiz. Nesse gráfico, veja bem então, nós temos uma fase que é apenas sólido, que era o gelo, que eu esquentei. Um processo de mudança, onde eu encontro sólido e líquido. Um processo apenas líquido e aqui um processo de mudança, líquido mais vapor. Se quisesse, depois teríamos só o vapor. Para fechar, duas considerações importantes desse gráfico. A primeira, e muito óbvia, o patamar de vaporização ele é maior do que o patamar de fusão. Claro, apesar do meu gráfico não estar em escala, ser um esboço, ele deve ser maior, porque para a vaporização requer mais energia do que a fusão, devido ao calor latente, né? 540 calorias por grama, 80 calorias por grama. E uma segunda consideração importantíssima e não tão óbvia. A reta S e a reta L têm inclinações diferentes. A reta S, quando eu olho para ela aqui, ó, é mais inclinada que a reta L. Por quê? O calor específico do gelo, lembrando, é de 0,5 calorias por grau Celsius. E o da água, 1 caloria por grau Celsius. Veja bem, daquela nossa conversa do início do vídeo, como o gelo precisa de menos energia para variar 1 grau Celsius, digamos, é mais fácil mudar a temperatura do gelo do que da água. Por isso, o gráfico dele é mais em pézão. O gráfico mais em pé indica justamente isso. Tá fácil mudar a temperatura com pouca quantidade de calor. Um gráfico mais deitado, eu tenho que fornecer muito calor para ele subir quase nada de temperatura. Sempre, o material que tiver menor calor específico terá um gráfico mais inclinado. Pensando, claro, em mesmas massas, né? A massa de água e a massa de gelo são iguais nesse problema. Então é isso. Espero que tenha gostado dessa aula introdutória de calorimetria, um assunto que, igual eu disse, costuma ser temido por muita gente. Fica ligado aqui no canal, porque em breve postarei um vídeo aqui de mistura de água e gelo. Mistura de água e gelo é foda! Fique atento, porque eu tenho certeza que com o meu próximo vídeo você vai entender mistura de água e gelo de uma forma que ninguém nunca te ensinou. Não esquece então de dar um likezinho aqui nesse vídeo se você gostou. E claro, se você não gostou, dá um like também. Não custa nada, velho. Dá o like aí. Dá o like. E não se esqueça de se inscrever no canal. Afinal de contas, se inscrevendo no canal, você será avisado toda segunda e quinta estamos postando vídeos novos. Vai que é aquele assunto que você tem dificuldade e eu posso te ajudar. Imagina se ele cai na prova, hein? Não. E não esqueça de compartilhar esse vídeo para os seus amigos da escola, nos grupos de WhatsApp, enfim, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E pouco a pouco a gente vá melhorando os seus conhecimentos na física. Espero que tenham gostado, foi um prazer, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Quando bate aquela aguinha no umbiguinho aqui, então, ó, passa um umbiguinho, para não falar no saco, né? Não pode no saco. Esses meninos da cidade que assistem não tem